Ofensas que Prabhupada sempre lia nas iniciações de Harinama, que a primeira é blasfemar os devotos que têm dedicado suas vidas ao canto dos santos nomes do Senhor. O santo nome, que é idêntico a Krishna, jamais tolera tal atividade de blasfêmia. Prabhupada gostava desse comentário. Isso não é uma desculpa para se esconder a verdade. Blasfemar, literalmente, significa inventar, criar situações de Vaishnava. Mas isso não pode ser usado e um Vaishnava cometer uma falha e nós dizermos não podemos blasfemar, não podemos falar porque ele está dedicado ao Santo Nome. E aí eu omito isso, deixo que essa pessoa não corresponda com a posição de Vaishnava. Não, se o Vaishnava cometer um erro, ele deve ser corrigido. Naturalmente, os seus próprios irmãos espirituais devem corrigi-lo, para o bem dele, para o bem da humanidade. Então não devemos apoiar, não devemos criar significados por blasfemar, encobrir. Não, é devoto, pode deixar errar, pode errar. Não, tem que ser corrigido. O Vaishnava deve dar exemplo. Se ele comete uma falha, ele deve ser o primeiro a aceitar. E se ele não aceitar, os irmãos devem cobrar. Você está errado, deve ser corrigido, para o bem da humanidade. A segunda é considerar os nomes do Senhor Shiva ou do Senhor Brahma como sendo o mesmo e igual em nível com os santos nomes do Senhor Vishnu. Isso, para nós somos Vaishnava, nós encontramos pessoas que adoram Ganesha, Shiva e acham que é a mesma coisa, que está no mesmo nível, mas nós devemos entender que não. Devemos explicar que não. Na consciência de Krishna, respeitosamente, não desconsiderando a devoção que eles têm a Shiva e a Brahma, ou a Ganesha, mas explicaram que nós, Vaishnavas, aceitamos Krishna como único, como o Supremo. E os semideuses são servos de Krishna. Com um bom senso, mas deve ser falado, deve ser colocado. E nós dentro do nosso processo, não. Nós não servimos Ganesha no nível de Krishna, nem Shiva, nem Brahma. Eles são servos de Krishna. Krishna é a suprema personalidade de Deus. Terceira, desobedecer às ordens do mestre espiritual ou considerá-lo como uma pessoa comum. Isso também, para nós que somos discípulos de Prabhupada e que estamos entendendo as instruções de Prabhupada, Prabhupada se refere ao mestre espiritual realmente puro, perfeito. Quem não for perfeito não é mestre espiritual. Assim, desse ponto de vista, o mestre espiritual que dá o conhecimento transcendental. Pode ser um mestre, um diksha, um shiksha guru, ou um guru, como Prabhupada se refere, mas o guru instrutor, o guru que transmite a informação de Prabhupada. Então esse guru realmente não é perfeito, ninguém deve esperar esse guru como perfeito. Mas o guru que Prabhupada refere-se aqui é ele, o acharya, aquele que é adorado ao nível de Vyasa dele, que se faz Vyasa puja, que essa pessoa nasce transcendental e morre transcendental. Então esse nós conhecemos que é Prabhupada. Outros bons devotos que existem, que pregam intensamente, podem representá-lo. Dentro da lista de Prabhupada, eles podem representá-lo naturalmente, são gurus também, mas gurus escritores, pessoas que levam a informação de Prabhupada adiante, mas não são esses gurus. Esse guru que é descrito na escritura, esse guru é Prabhupada, Bhaktisiddhanta, Bhaktivinoda, são esses acharyas que viveram e morreram em função da consciência de Krishna e não se conhecem falhas mundanas dele. Como na cultura cristã, Jesus, Maomé, não se pode ver falhas mundanas desses devotos, porque são acharyas, são gurus, pessoas perfeitas. Mas os representantes desses gurus não podem se colocar no mesmo nível. Ele pode, naturalmente, pela misericórdia do guru, do mestre espiritual, chegar ao nível dele e tornar-se puro e voltar ao mundo espiritual, mas algo que nós não vamos saber. Como eles são representantes, pregam o que o guru antecessor falou, então eles são apenas guru representantes. Então o devoto, o discípulo, deve se separar quem é guru representante e quem é o guru acharya. No nosso caso, Prabhupada.
quarta é blasfemar a literatura védica ou literatura de acordo com as variantes védicas. Naturalmente, no mundo material, nós temos diversas literaturas e devemos considerá-lo as escrituras dos acharyas proeminentes, né? Devemos respeitá-los, né? Nós temos a nossa literatura e as outras linhas têm outras literaturas também autorizadas que liberam as pessoas desse mundo material. Então essas literaturas sagradas devem ser respeitadas, né? Quinta, dá alguma interpretação sobre os santos nomes do Senhor. Na verdade, os santos nomes de Krishna apresentado por Prabhupada, não tem como você dar uma explicação a mais. Apenas seguir, né? Ninguém pode interpretar o que Krishna quer. Ele é tudo. Deus é tudo. Então nós apenas temos que seguir. Ou realizar uma expressão, mas não tem como interpretar para alguém que nós não podemos, nós não criamos. A sexta é considerar as glórias dos santos nomes do Senhor como imaginação, né? Isso especificamente para os devotos, né? Achar que o nome de Krishna é uma criação mental, não é algo sem valor, né? Não, o santo nome de Krishna é para ser experimentado, e aquele que experimentar através do processo, ele vai sentir o santo nome de Krishna e ele pode entender.